Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que eu tinha prometido, né? A bonequinha, o corpo, né? Da boneca, ainda falta fazer o vestido dela. Tô pensando como que agora eu vou fazer essa outra parte. Eu tinha soltado a parte da perna, então eu vou refazer esse vídeo, assim, que eu acho que tem alguns erros naquele que eu vou consertar nesse da perna, tá? Então, a gente vai começar do zero novamente, ó. Aqui tá a parte da perna, então aqui vou fazer com vocês a perna, a gente vai fazer os braços, para daí fazer a junção do corpo com as pernas e os braços, tá? Essa bonequinha, ó, ela gira o pescoço. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, para que ela fique com o pescoço para virar de um lado e de outro, tá? Então, ainda falta colocar os olhos, mas os olhos eu quero colocar uns olhos diferentes também. Mas aí a gente vai, conforme eu vou complementando, eu mostro para vocês e vou dizendo para vocês o que eu tô fazendo. Para quem não me acompanha no Instagram, normalmente eu coloco lá no Instagram os passos que eu tô fazendo para colocar aqui no YouTube. Então, já que a gente vai começar do zero, vou mostrar para vocês a lã que eu tô utilizando, que normalmente eu uso balloon. Muito difícil, eu já falei para vocês usar outro tipo de linha de lã que não seja balloon, porque é a lã que eu mais me identifico, na verdade, que eu acho que o amigurumi fica muito bonito. Mas aí, preferência é de cada um. Então, assim, uma cor que eu achei mais próximo, assim, da cor da pele, é essa aqui, que é a 5208, ó. Deixa eu aproximar aqui, mostrar pra vocês, ó, 5208, ó, a cor dela. E essa aqui é aquela cor banana que eles dizem. Normalmente, eu sempre tava usando essa pra fazer os meus amigurumis, mas aí eu testei essa aqui, ó, e eu acho que ela ficou melhor. Eu achei que ela ficou um pouco mais bonita, na verdade, com essa cor. Ó, então eu acho que ela fica mais bonita. A cor ficou mais parecida com a pele do que essa aqui, ó. Essa aqui é mais roseada a cor, parece. Mas aí vai a preferência e o gosto de cada um, tá? Então, eu vou falar para vocês os materiais que a gente vai precisar. Se caso eu esquecer alguma coisa de falar aqui no decorrer do vídeo, eu vou falando o restante de material. Só que sempre digo para vocês, assistam o vídeo até o final, porque eu vou dando dicas no decorrer do vídeo, conforme eu vou fazendo, eu vou falando. São coisas que eu não falo no começo, aí quando eu lembro no decorrer do vídeo eu vou falando. Então, o que vocês vão precisar? Aqui eu tô usando o fio rígido de 1,5, mas vou dar uma dica para vocês aqui. Eu prefiro usar o de 2,5. Porque senão, a hora que você vai tirar essa capa aqui, porque eu gosto de tirar por causa que senão ele aparece a cor no amigurumi. Então, ó, quando você tira essa capa, ele fica muito fino. Então, o de 2,5, ele é um pouquinho mais grosso. Aí, você não precisa ficar passando a fita demais, sabe? Então, eu acho que eu prefiro ainda o de 2,5. Eu não tenho de 2,5, o que eu tenho ali é de 5. E daí, para amigurumi, o de 5, para fazer a boneca, ele fica pesado, na verdade. Ó, esse é de 1,5. Mas eu sugiro para vocês pegar o de 2,5. Porque ele é um pouquinho mais grosso, aí não precisa ficar enrolando tanto. Para fazer o vaso que eu fiz decorativo, eu usei o 4,5, foi o 4, se eu não me engano. Também dá para usar, só que o amigurumi fica mais pesado, porque quanto o fio for, porque o fio rígido ele vai ter movimento de qualquer maneira, só que o amigurumi vai ficar um pouquinho mais pesado. Então, como esse fio ele é o de 1,5, ele fica um pouquinho mais leve. Outra coisa, vocês vão precisar de agulha.
Eu, no caso aqui, eu tô usando a 2,20 para fazer esse amigurumi, para não... Normalmente eu uso a 2,5, mas eu tô usando a 2,20 para ela ficar um ponto mais fechadinho. Aí vão precisar de um estilete, né, para poder descascar o fio aqui. Precisa de fita, a fita que eu tô usando aqui é fita crepe, ó. Pode usar fita floral branca também. Tô usando também, ó, alicate de corte, alicate de bico, alicate de corte, que daí pra gente poder cortar, se alguém quiser dobrar. Tesoura, tô usando o palitinho, ó, aquele palitinho que eu faço, que eu falei pra vocês, que fica mais fácil empurrar. Eu acho que de momento é isso, pra fazer o corpo. E aí o que eu for lembrando no decorrer do vídeo, eu falo pra vocês, aí a gente vai agregando na receita, tá? Então, eu vou limpar minha bancada aqui pra gente começar fazendo novamente a perna. E dando início, então, agora a gente vai fazer toda essa parte, perna, braço, pescoço e vamos fazer a cabeça, tá bom, então, gente? Eu vou deixar um fio grande aqui para ser meu guia. Eu vou fazer aqui uma correntinha com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto. No segundo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo. Aí, nesse próximo aqui, o último pontinho aqui, eu vou colocar 3 pontos baixos. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Vou levar meu fio guia junto. Aí, aqui nesse próximo pontinho aqui, ó, agora eu vou virar e trabalhar desse outro lado. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Mais um ponto aqui no próximo pontinho. E aqui, ó, tem mais um pontinho que ele tá bem na pontinha aqui, ó. Então, eu vou fazer mais um ponto aqui. Deixa eu separar aqui meu fio guia. Ó, então, vou pegar esse último pontinho aqui. Então, no total aqui, eu fiquei com 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou passar o meu fio guia pra cá. E agora, nessa carreira aqui, eu vou trabalhar com 3 pontos baixos em um aumento. Então, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, vou fazer um aumento. Mais 3 pontos. E mais um aumento aqui. Então, no total aqui, eu fiquei com 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou subir 3 carreiras de 10 pontos baixos. Então, aqui eu subi, ó, as 3 carreiras de 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer um aumento. Aí, 3 pontos baixos, um ponto em cada ponto.
Vou fazer 2 aumentos, um aumento em cada ponto. E me sobrou aqui no final 2 pontos baixos. No total dessa carreira aqui, eu fiquei com 13 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos. Dois aumentos, um aumento em cada ponto. E 3 pontos baixos. Nessa carreira aqui, o total eu fiquei com 15 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos. Vou fazer 2 diminuições, uma diminuição em cada pontinho aqui, 1, 2. Aí, vou fazer 3 pontos baixos. Aqui, eu voltei a ficar com 13 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos. Vou fazer duas diminuições. Uma diminuição aqui e mais uma diminuição aqui no outro ponto. No final, aqui me sobrou 2 pontos. Então, aqui eu vou ficar com 11 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos. Duas diminuições, ó, uma diminuição aqui e a próxima diminuição aqui, ó. Me sobrou aqui no final 1 ponto. Então, fiquei aqui no total com 9 pontos baixos. Agora, aqui eu vou subir 3 carreiras de 9 pontos baixos. Então, eu subi aqui as 3 carreiras de 9 pontos baixos, o pezinho ficou assim, aqui ficou o pezinho, o calcanhar e o começo da perna. Então, agora, nesse momento, eu vou colocar o fio. Esse fio aqui, eu tirei a medida mais ou menos, para dar uma sobra lá na hora que chegar no pescoço, ó, 27, 28 centímetros mais ou menos. Para ficar um tamanho bom, para não atrapalhar na hora de fazer, começar a fazer a boneca. Então, ó, eu desfiei, que nem eu mostrei para vocês ali, eu tirei o fio amarelo, peguei a fita e enrolei toda a fita aqui. Aqui eu juntei 2, ó.
Eu juntei 2 fios, porque como eu falei para vocês que é preferível trabalhar com fio um pouquinho mais grosso, o ideal seria o 2,5 aqui. E daí passei várias vezes a fita para que ele não fique dançando aqui nessa parte que começa a subir. Então, ó, vou colocar aqui o pezinho, ó, vou ver se ficou muito grande aqui. Eu não vou dobrar aqui, que nem no primeiro vídeo, eu dobrei, né? Não, eu não vou dobrar. Eu vou encher somente aqui, ó, para que ele entre e não fique sobrando no pezinho. Então, eu vou encher de fita aqui. Então, eu vou pegar minha fita, eu vi que ficou um pouquinho grande, e vou encher aqui nessa parte do pezinho aqui. Que eu não quero que ele fique dançando aqui. Então, ó, como eu enchi, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade para colocar. Então, ó, eu ajeito. Aí, agora, a gente vai vir com um pedacinho de fibra. Ó, vou pegar um pedacinho de fibra e vou colocar somente no calcanhar, não no pé. Porque se eu colocar no pé aqui, eu vou começar a encher, o pé começa a perder o formato dele. Porque daí eu tô enchendo de fibra. Então, eu só vou colocar fibra no calcanhar. Vou pegar um outro palitinho aqui. Deixa eu pegar um outro. Mais fino. Ó, e vou empurrando, mas somente no calcanhar. Ó, vou jogando. Cuidado para não encher muito, para não abrir os pontos, ó. Então, coloquei só no calcanhar, ó. Aí, acabou firmando o fio aqui, ó, que eu coloquei. Então, agora aqui, o que nós vamos começar a fazer? Nessa próxima carreira aqui, deixa eu pegar meu pontinho aqui. Eu vou fazer 8 pontos baixos. E vou fazer aqui no final um aumento. Ó, quando eu falei para vocês para colocar bastante fita aqui, porque daí ele não fica muito molinho em relação à perninha aqui, ó. A perninha vai crescendo, ele vai, a perna vai entrelaçando, não é entrelaçando, o certo seria, vai enchendo, né? Para não ficar molinho aqui. Então, ele tem que ter uma folguinha, mas não pode ficar muito folgado. Então, o fio é fino. Aí, se eu deixasse só a finura, um fiozinho só, ele ia acabar sobrando nas laterais, e não é essa a intenção. Eu quero que encha a perninha, e aonde eu faço essas partes, aonde eu faço os detalhes de panturrilha, de calcanhar, aí sim eu vou encher de fibra, para poder dar todo o design da perninha da boneca. Da boneca, do boneco, o que é que vocês vão fazer. Então, aqui eu fiz 8 pontos baixos, um aumento, fiquei aqui com 10 pontos. Aí, agora, nessa próxima carreira, eu vou subir 2 carreiras de 10 pontos baixos. Então, aqui eu subi as 2 carreiras de 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos.
Vou fazer 2 aumentos aqui. Um aumento em cada ponto, ó. Fiz um aumento aqui. E mais um aumento no próximo ponto. Fiquei com 12 pontos no total aqui. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 carreiras de 12 pontos baixos. Então, eu subi aqui 2 carreiras de 12 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos e 2 aumento, ficando com 14 pontos. Então, vou fazer 10 pontos. E no final aqui, eu vou fazer 2 aumentos, um aumento em cada ponto. No total aqui dessa carreira, eu vou ficar com 14 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou subir 2 carreiras de 14 pontos baixos. Subi, então, aqui 2 carreiras de 14 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos e 2 aumento. Vai ficar no total aqui 16 pontos baixos. Então, vou fazer 12. E vou fazer 2 aumentos aqui. Um aumento em cada ponto. Então, no total aqui, eu fiquei com 16 pontos. Vou subir aqui 4 carreiras de 16 pontos baixos. Então, aqui eu subi as 4 carreiras de 16 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos. Vou fazer 2 diminuições aqui. Então, eu tinha 16, diminuí 2, fiquei com 14. Na próxima carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos e 2 diminuição, ficando com 12 pontos. Então, vou fazer 10 pontos. Vou fazer 2 diminuições, uma diminuição aqui e uma diminuição aqui no próximo ponto. Fiquei com 12 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, 2 aumentos e 5 pontos baixos. Então, ó, 5 pontos baixos.
vou fazer 2 aumentos aqui, um aumento em cada ponto. E mais 5 pontos baixos. Aqui eu vou pegar a fibra e já vou encher essa parte aqui, não vou descer a fibra aqui para baixo, é só preencher, encher aqui nesse meio aqui, aonde tá a panturrilha. Vou segurar aqui para minha fibra não descer. Então, enchi aqui, cuidar para não encher demais e começar a abrir os pontos. Então, ó, aqui tá o suficiente, se eu colocar mais, os pontos vão começar a abrir. Nessa carreira aqui, então, eu fiquei com 14 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 14 pontos baixos. Eu finalizei aqui a minha carreira com 14 pontos baixos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos. Então, vamos lá, 5 pontos baixos. Vou fazer 2 diminuições, uma diminuição aqui e a próxima diminuição aqui. E aqui agora eu vou fazer 5 pontos baixos. No total aqui eu fiquei com 12 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 aumentos, um aumento em cada ponto. Vou fazer um aumento em cada pontinho. E mais 10 pontos baixos. No total dessa carreira, eu fiquei com 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto, 14 pontos baixos. Então, finalizei aqui minha carreira com 14 pontos baixos. Então, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e 12 pontos baixos.
Então, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. E vou finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Então, eu finalizei aqui a minha carreira com 15 pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui uma carreira de 15 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. Na próxima carreira aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento e 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2 pontos baixos, um aumento. E vou finalizar com 12 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento e finalizo com 12 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento e finalizo com 12 pontos baixos. Próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos, um aumento e finalizo com 12 pontos. Na próxima carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos, um aumento e finalizo com 12 pontos.
Então, no total dessa carreira, eu fiquei com 20 pontos baixos. Então, aqui eu vou subir 2 carreiras de 20 pontos baixos. Então, aqui, ó, finalizei, então, a minha carreira com 2 carreiras de 20 pontos. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vou cortar meu fio. Ó, então, as 2 pernas tem que pegar e cortar o fio. Então, agora aqui eu vou encher essa parte da coxa e vou deixar em espera, então, que agora eu já tenho as 2 pernas. Ó, então, aqui tá uma perna, aqui, ó, tá o joelhinho, ó, o joelho, e aqui a coxa. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer o braço. Então, agora a gente vai confeccionar o braço. Para o braço, vocês vão precisar do tamanho do fio, mais ou menos, tá, gente? Que vai depender do fio que vocês forem usar. Uns 40 centímetros. Por que 40 centímetros? Porque eu vou dobrar no meio esse aqui. Como eu falei pra vocês, esse aqui eu acho muito fino. Então, eu vou dobrar no meio que ele fique com 2 fios. Aí, aqui agora eu tiro, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Ó, tira, dobra no meio aqui, ó. Aí, se vocês forem pegar o fio 2,5 ou 3, na verdade, então, ó, é 20 centímetros. Aqui eu tirei 40 porque eu ia dobrar no meio. Vou fazer a mesma coisa com o outro, já deixar pronto. Então, ó, esse aqui eu pego, dobro no meio também. Então, ó, depois que eu dobrei aqui, eu vou pegar a minha fita e vou enrolar a fita aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso que esse fio fique um pouquinho mais grosso para que ele não dê uma sobra na hora que eu for colocar ele dentro do braço. Como eu não vou colocar fibra, então é só o fio, então eu preciso que ele fique cheinho para dar um enchimento no braço, para não ficar direto somente com o fio.
Assim, se vocês forem colocar um fio mais grosso e achar que não há necessário de passar fita, é indiferente. Eu tô passando a fita mesmo para deixar ele um pouquinho mais grosso. Aqui vocês vão passar, porque vai depender muito do fio que vocês vão usar. Mas normalmente eu vou passar umas várias vezes aqui a fita até ele ficar na grossura do braço aonde eu vou colocar dentro, né? O fio dentro do bracinho a hora que estiver pronto. E normalmente não, e sempre aqui, ó, na ponta, vocês sempre tem que preencher, porque aqui é aonde vai a mãozinha aonde fica a mão. Então sempre preenche porque é a parte aonde tem mais pontos. Então ele vai precisar um pouquinho mais de vocês colocarem então a fita. Ó, vou passar aqui, aí eu vou começar a fazer, aí eu vou vendo se realmente precisa necessário eu colocar um pouco mais de fita, aí eu coloco. Então assim, por isso que eu falei, se vocês pegarem um fio um pouquinho mais grosso, daí não tem necessidade de ficar passando tanta fita. A única diferença assim que vocês vão sentir na hora de colocar o fio, porque ele vai ter movimento da mesma forma. Qualquer um fio desse aqui vai ter movimento. Só que o que que acontece? Ele vai ficar pesado, porque esse fio ele pesa. Então, se você colocar fio muito grosso, o que que vai acontecer? O teu amigurumi vai acabar ficando pesado. Então, não é, eu acho que não é uma boa alternativa. Mas, se vocês quiserem usar até o 4, eu sugiro que vocês usem até o 4. O 5, assim, eu nunca testei com o 5, eu até tenho 5 aqui em casa, mas não testei ainda. Mas aí fica a critério de cada um se quer usar ou não. Aí vocês vão ter que fazer o teste para ver o fio que vocês vão usar, se vocês vão usar essa fita, se não vai usar. Então, isso aí vai depender muito do como que vocês vão trabalhar na casa de vocês. Eu dou simplesmente a dica e vocês é que verem o que que é melhor para vocês. Porque a gente sempre mora em lugares diferentes, às vezes o que eu acho aqui vocês não acham, às vezes o que eu acho, o que vocês acham aí eu também não tenho aqui. Então isso muito depende muito de lugares. Perdi a ponta aqui. Eu deixo mais ou menos, eu sempre arrumo já as duas partes iguais para ficar mais ou menos parecida, porque senão às vezes você vai colocar da diferença. Vou colocar mais um pouquinho aqui na ponta. Para ficar mais ou menos parecidos. Então, agora eu separo esse aqui e vou começar a fazer o braço e daí vou fazendo o teste para ver se como é que vai ficar o braço, precisa um pouco mais de fita ou não, e assim a gente vai seguindo. Começar a fazer o braço. Vou deixar um tanto de fio aqui para ser meu guia. Vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou colocar 5 pontos baixos.
Vou fechar o meu anel aqui. Vou fazer aqui 5 aumentos, ficando no total com 10 pontos baixos. Agora, aqui, eu vou subir 5 carreiras de 10 pontos baixos. Então, eu subi aqui 5 carreiras de 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer uma diminuição. 3 pontos baixos. Uma diminuição. E vou fazer 3 pontos baixos. No total dessa carreira aqui, eu fiquei com 8 pontos. E agora, aqui, eu vou subir 10 carreiras de 8 pontos baixos. Aqui, antes da gente subir as 10 carreiras de 8 pontos baixos, a gente já vai colocar o braço. Ó, então, vou colocar o braço. Vou ver se tá tudo ok, se não tem folga, ó. Eu subi uma carreira aqui, ver se tá tudo ok. Que não ficou muita folga. Aqui ficou certinho a quantidade de fita que eu enrolei na ponta do fio. Então, agora é só continuar trabalhando. Então, aqui agora eu vou subir as 10 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu subi aqui as 10 carreiras de 8 pontos baixos. Agora, nessa carreira, eu vou fazer, nesse ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. 3 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto, eu vou fazer mais 3 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, eu vou seguir aqui fazendo 6 pontos baixos. No total aqui da carreira, eu fiquei com 12 pontos baixos. Nessa próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Essa parte aqui que a gente tá fazendo, é essa parte aqui, ó, que fica o cotovelo. Então, aqui agora eu vou fazer 3 diminuições, são 3 pontos pegados junto para diminuir. Vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui. Ó, eu vou pegar um ponto aqui, mais um ponto e mais um ponto. Peguei 3 pontos e vou tirar todos juntos. No segundo aqui também a mesma coisa. Vou pegar um ponto, mais um ponto e mais um ponto. Ó, são 3 pontos. Vou tirar todos juntos. Deixa eu pegar aqui que não pegou o fio inteiro. Deixa eu pegar de novo.
Ó, 1, 2, 3. E vou fazer aqui 6 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 aumentos. Vou fazer 2 aumentos, um em cada ponto, ó. Um aumento nesse ponto. E um aumento nesse próximo ponto. E vou fazer 6 pontos baixos. Então, nessa carreira aqui eu fiquei com 10 pontos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e 8 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e 8 pontos baixos. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 11 pontos. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, 11 pontos baixos nessa carreira. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Então, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 13 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos. Então, 4 pontos, um aumento e 8 pontos baixos.
Nessa carreira aqui, eu fiquei no total de 14 pontos baixos. Agora, né, eu vou subir aqui 2 carreiras de 14 pontos baixos. Então, ó, cheguei ao final aqui, fiz 2 carreiras de 14 pontos baixos. Vou cortar meu fio guia aqui e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Eu sempre gosto de fazer um pontinho extra. Não precisa deixar um fio comprido aqui para poder costurar, porque aqui a gente vai fazer todo junto com o corpo. Então, ó, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou encher essa parte aqui, ó, aonde eu fiz os aumentos. Vou colocar fibra siliconada. Somente nessa parte, então, eu vou segurar aqui. Ó, eu vou colocar uma quantidade aqui, depois, a hora que eu for juntar o braço com o corpo, eu vejo se tem necessidade de colocar um pouco mais de fibra ou não, tá? Então, ó, o braço ficou assim, aqui é a mãozinha, aí vem aqui a parte de baixo do braço, o cotovelo, e aqui a parte de cima do braço. Então, agora eu vou fazer o outro exatamente igual. Aí, depois a gente vai fazer essa junção das pernas e braços.